boa noite. Vim hoje aqui falar de um assunto muito bom com uma pessoa que eu gosto muito, que é a Blenda, a mãe da Mica Rocha. É muito engraçado quando a gente é mãe, né? Quando a gente é mãe, a gente vira mãe de alguém. Eu acho tão engraçado isso. E ela é uma pessoa que tá há muitos anos, eu vou confirmar aqui que eu falei 40, mas eu acho que eu errei o número de anos, porque ela é muito nova, eu acho que não dá, essa conta não fecha, 40. Mas ela tem muitos anos de casada. Eu gosto muito, me identifico com pessoas que têm esse nível de tolerância grande, né? Gosto muito de ouvi-las falar para também exercitar o meu. Então, acho que cada vez mais a gente está num mundo que as pessoas estão mais intolerantes, né? Estão com tolerância zero em todos os assuntos. Então, quero muito ouvir o que ela tem para nos ensinar hoje. Deixa eu ver se ela já chegou aqui. Dadá tá aqui online vendo também. Já vi você, viu, Dadá, que tá aí me assistindo. Oi, Oi, Blenda. Carol. Boa Tudo noite. bem? Boa Tudo ótimo. noite. E você? Tudo bem. Obrigada de novo pelo convite. Me Eu que sinto muito agradeço. honrada, Obrigada. Obrigada a né? você por ter E, aceitado e de falar de um novo. tema tão bom, tão importante, né? É verdade. Acho que é um tema central na vida. Como que a gente está cada vez menos tolerante com tudo, todos os assuntos, né? A gente Sim, poderia focar aqui só em casais, que seria maravilhoso, mas vou pedir para você também focar em todo tipo de tolerância e de relacionamento. sim. E primeiro, só confirmando, quantos anos de casada, que eu acho que eu estou falando errado. Eu tenho 40 anos de casada. A 40 mesmo, é que você casou 40. super nova. Eu falei, gente, acho que É. eu falei 40, mas não é possível, ela é muito nova para Não, 40. eu tenho 40 anos de casada, 5 anos de namoro e eu casei com 19 anos, né? É, E então é comecei a bastante. namorar com ele com 14, então Ai, que faz muito delícia. tempo. Então, praticou muito essa tolerância ao longo dos anos, imagino, né? Porque não tem Continuamos como, praticando. continua. E essa quarentena, esse período todo que a gente não tem como não tocar nesse assunto também, Sim. tem piorado a situação dessa paciência, dessa tolerância. Primeiro, vamos falar um pouquinho o que é a tolerância. Então, eu acho importante, etimologicamente, a origem da palavra tolerância é sofrimento silencioso, sofrimento contínuo. Então, vem do latim, enfim. Então, a palavra tolerância, ela carrega nela algo de sofrimento, vamos chamar assim, né? Tá? Então, o que é você tolerar, né? É você suportar algo que não é aquilo que você gostaria que fosse. Suportar algo que é diferente de você, das suas expectativas, daquilo que Uhum, você imaginou, né? tá. E é importante assinalar que a tolerância, na verdade, ela inicia na gente, né? A tolerância quer dizer, você tolera melhor o outro, quanto melhor você tolera você mesmo. Então, Hum, quando a gente fala que ela é um silêncio contínuo, e é muito comum, no senso comum é muito, as pessoas às vezes usam a palavra tolerância assim, né? Ah, eu tolero. Ah, é, tem que tolerar, como uma coisa quase que você está fazendo uma concessão para o outro para tolerar. com E, na desgosto, verdade, né? um desgosto, é. E, na verdade, e como se você fosse uma subserviência. Então, se eu Uhum. tolero, é porque eu estou sendo subserviente, é porque eu estou me subjugando àquela pessoa. E, na verdade, não se trata disso. A tolerância, ela é uma virtude, uma grande Uhum. virtude, talvez uma das maiores virtudes, não é? Que exige esse conhecimento da gente, o que se Uhum. passa dentro da gente, e para que a gente possa tolerar o outro. Tem um filósofo, todo mundo deve conhecer, o Voltaire, ele dizia uma frase que eu separei aqui para falar para vocês, porque eu acho que ela é uma frase que resume muito a tolerância. Ele diz assim: a tolerância é o benefício da humanidade. Somos todos cheios de fraquezas e erros. Perdoemo-nos
reciprocamente as nossas tolices. Essa é a primeira lei da natureza. Então, a tolerância, é muito bonito isso que ele diz, porque a tolerância, ela implica necessariamente humildade, né? Se você se considera sempre certo, se você se considera o que é forte, se você se considera aquele que tem razão, você não vai conseguir tolerar, porque o outro sempre é menos do que você, né? Então, eu acho importante a gente atentar para esse sentido da tolerância, que a tolerância, na verdade, ela não é, o sentido é sofrimento contínuo, porque quem tolera contém um pouco mais daquilo que não concorda ou que não quer, aprende a segurar, a conter, mas não significa tolerar tudo. Tolerância não é permissividade. Essa é outra diferença, porque algumas pessoas dizem assim: ah, mas eu sou muito tolerante, eu tolero tudo. Não, não é para tolerar tudo. A gente não tolera intolerância, não é? E tolerar tudo é como se fosse um dos aspectos centrais de uma relação, qualquer uma, de uma relação abusiva, né? Sim. A relação de abuso, ela se forma por um excesso, entre aspas, de tolerância. Você tolera o intolerável porque você acha que aquilo vai mudar, porque você acha que aquilo é daquele jeito mesmo. Então, é importante fazer uma ressalva de que tolerância não é permissividade, não é permitir tudo, né? A tolerância, ela requer limites, bastante limites. E é uma linha tênue, né? Entre o momento que você está tolerando até o momento que, de repente, você viu que a tolerância foi compreendida mal, até pode ser um erro de comunicação, de posicionamento, ou pela outra pessoa também, que se aproveita dessa boa vontade de tolerar, né? E aí usa aquilo contra, né? E vira um ciclo vicioso tóxico, né? Sim, porque exatamente, porque confunde, né, a tolerância com... Mas a própria pessoa que está tolerando isso, ela também está confundida no conceito de tolerância, né? Na hora que a gente permite que o outro faça com a gente aquilo que ele pretende fazer, não é? Que ele domine, controle, manipule a nossa mente, manipule a nossa vida, e muitas pessoas consideram que isso é um ato amoroso, isso é porque está cuidando, isso é porque está olhando. Aqui eu estou falando mais das relações amorosas, né? Ela também está equivocada. Então, ela também não tem contato real com ela própria, com aquilo que se passa nela, e aquilo que ela está chamando de tolerância não é tolerância. E o outro está invertendo porque você também permite que o outro inverta, porque para você não está claro o que é tolerância, né? Eu acho que você tocou num tema que é muito difícil da gente identificar no dia a dia, o momento que a gente não está entendendo exatamente aonde que muda, onde que a gente fica confuso no sentido de até que ponto eu devo tolerar algo para o bem daquele relacionamento, né? Eu vejo muito isso. Até hoje eu publiquei aqui a legenda da Carol Rache, e ela fala exatamente que quando a gente confunde, né, uma coisa se transforma em outra, né? Sim. Então, muito rápido a tolerância vira a permissividade, né? Que vira um controle, uma submissão errada. Você consegue dar algum exemplo de um momento onde era tolerância e virou permissividade? A gente consegue... Sim, acho que a gente consegue, sim, porque eu acho que, veja, a tolerância deixa de ser tolerância na hora que você é atacada destrutivamente, não é? Quando você perde a sua legitimidade enquanto ser humano com liberdade. Então, por exemplo, você está num relacionamento, né? E que a pessoa é uma pessoa que quer as coisas do jeito dela, tem que ser do jeito dela, né? E ela começa a dizer, a adjetivar
tudo que você faz e adjetivar você. Ah, porque você é desorganizado ou desorganizado, porque você está sempre atrasado, porque não dá para contar com você, porque você é um horror, e por aí vai, né? E a pessoa está dizendo isso considerando que é o que ela está vendo, né? Então, o outro lado pode dizer, não, mas é porque ele ou ela está nervoso, ele ou ela falou sem pensar. Isso a gente pode tolerar uma vez, não mais que isso. Isso Não, passa a ser uma agressividade, né? E a sim, agressividade não é para ser tolerada, é tá, para ser enfrentada. Então, eu posso tolerar na minha relação amorosa, no meu casamento, na minha relação com as minhas filhas, eu posso tolerar um momento de chatice, um momento que dá uma resposta meio atravessada, como eu também posso dar. Isso sim, faz parte da convivência, não é? Agora, certo. isso não pode virar um padrão. E eu não posso começar a ter medo daquela relação, ter medo de me colocar, ter medo de me mostrar. E cada dia que passa eu vou deixando de ser aquilo que eu sou. Então, Certo. não sei se ficou claro, mas Sim, esse é um momento que você entra na permissividade, não é? tá. Você está submetida ao outro completamente. Acho Né? que um exemplo até, por exemplo, de um pensamento interno, né? De um pensamento que acontece na hora seria assim. Eu estava ouvindo você falar e pensei nessa situação. Meus filhos estão brigando. Nossa, eu posso pensar, nossa, que situação, né? Eles estão sem ver ninguém, estão na quarentena. Eu vou aguentar essa briga. Ou então eu viro permissiva e, ai, coitados, eu vou deixar eles porque, ai, tô até com medo que se eu brigar com eles agora, ai, eles vão ficar pior, eu não quero botar de castigo. Aí você começa a passar por cima de coisas que você teria que ter atitude para mudar, né? Então, acho que também Excelente. dei um exemplo bobo assim com Sim, as crianças, mas pode ser no momento que eu sinto medo daquela situação, esse medo já é um alerta para mim de que tem alguma coisa errada, né? um Também pode excelente, ser. excelente exemplo esse seu, porque você pode tolerar que entre irmãos acontecem brigas, né? E ensinar a eles a tolerarem isso também. Isso não quer dizer que eles vão deixar de se amar, isso não quer dizer que a família vai desestruturar. A gente, como adultos, a gente ensina os nossos filhos a tolerância. Então, a gente tolera, mas, né, eu não posso perder de vista que eu tenho um lugar importante ali. Então, se aquela briga ela vai tomando, né, um volume muito grande, vai correndo risco, inclusive, aquilo está passando dos limites, eu tenho que intervir. Se eu Certo, começo a ficar com medo disso, ou não, eu não posso interferir, eu estou sendo uma mãe intolerante, não, você está sendo uma mãe permissiva, porque certo. você não está ocupando o lugar que você precisa ocupar e que as crianças esperam que você Sim. ocupe. Né? É diferente de, por exemplo, uma outra situação que veio aqui na minha cabeça agora, que eu já ouvi muito, a discussão do casal de levanta a tampa do vaso, abaixa a tampa do vaso, né? Então, tem um momento que pode ter se desgastado o relacionamento por outros motivos, porque eu nunca acho que é a tampa do vaso Não. o problema, né? E aí o casal chega nesse ponto que não aguenta mais ser tolerante com a tampa do vaso. Então a mulher tá lá Exatamente. olhando a tampa do vaso levantada, né? E falando: por que que eu tenho que tolerar uma coisa dessa? Eu não vou mais tolerar, tolerei demais, né? Isso, na verdade, não é uma tolerância, isso, na verdade, é um outro aspecto de uma extravasada de algo que não está certo no relacionamento, né? Que foi sendo Sim. afastado, desconstruído, e aí chegou nesse limite. Porque eu tenho medo das pessoas se atrapalharem um pouco, sabe? Ah, então eu vou tolerar tudo, então eu vou tolerar a tampa mesmo, vou tolerar, e não consegue encontrar a raiz do problema, né? Com certeza, porque eu acho que quando você tem mais consciência do que de fato tem uma coisa muito simples, né? A gente precisa tolerar um pouco mais os erros,
né? A gente precisa ver que batalhas você vai travar. Como você falou muito bem, não é a tampa do vaso o problema. O problema é outro, e muitas vezes a pessoa se pega na tampa do vaso, ou porque não fechou a pasta de dente, ou porque, sei lá, né, deixou, não lavou o prato, algumas coisas assim, aí depende muito de como cada um lida com a própria organização, não é? Mas a pessoa não percebe que ela também foi intolerante com muitas coisas, ou ela também exigiu muitas coisas, ou ela tolerou coisas até muito mais sérias e que ela não percebeu. E agora ela está criando um caso com a tampa do vaso, não é? Quando, na verdade, tem assim um caminhão de coisas no modo de dizer exagerado, que não foi visto, e não foi falado, e não foi conversado. Então, a gente precisa ter um autoconhecimento para a gente entender, assim, esse jeito que ela ou ele faz tal coisa, nossa, me irrita profundamente, mas isso aqui eu sei que é meu e é pequeno. Então, eu tolero. Outra coisa são coisas que me agridem como pessoa, me rebaixam, me tiram o direito de ser a pessoa que eu sou. Isso são coisas muito diferentes, né? Que às vezes dentro do relacionamento o casal vai aumentando aquele limite de tolerância até um ponto que ficou longe da realidade, né? E é isso que eu acho que você está falando, de pessoas aceitarem coisas muito sérias, então aumenta esse nível da seriedade das coisas, e aí quando vem algo tão pequeno que parece uma bobagem, ela não tem nenhuma tolerância, né? Fica totalmente descompensado, e aí você fala, nossa, mas eu já aceitei traição, eu já aceitei agressão, eu já aceitei... Pois é, você aceitou tanta coisa que agora você não pode falar da tampa ou que apertou a pasta de dente assim ou assado, né? Fica totalmente sem nexo. Você ensina um linguajar, ensina uma comunicação e uma tolerância para a relação, e aí, de repente, você está cobrando no pouco. Isso vai gerar uma descompensação enorme, né? Sim, sim. Porque a virtude da tolerância, ela precisa reconhecer o direito do outro também de não tolerar, né? O direito do outro de dizer, olha, isso está me agredindo, isso eu não gosto que faça comigo, isso me ofende, não é? Dessa forma eu não quero conversar, seja lá com quem for, né? A gente precisa ter essa presença, porque senão você fica no auto-engano de que você está tolerando, e na verdade você está guardando e mandando essa fatura todo dia com alguma coisa. Sim. É a tampa do vaso, é a tampa da pasta de dente, é porque deixou o cabelo cair não sei aonde, é porque espirra muito, é porque faz barulho quando come, enfim, coisas que são que todos nós temos. Então você fica pegando em coisas e você não se dá conta que você tem um bode enorme na tua sala que você nunca olhou para ele. Então você vai mandando a faturinha, sabe? Vai lá, todo vai dia cobrando. tem uma espetada, todo dia tem uma cobrança. Mas você acha que você é uma pessoa tolerante. Sim, porque realmente está tolerando coisas ou tolerou no passado e não conseguiu nunca tirar isso para fora, né? Eu estou aqui imaginando quanto que as pessoas têm pouquíssima tolerância em coisas muito pequenas, inclusive eu estou falando por mim também, e como que a gente tem a capacidade de tolerar coisas tão sérias, né? Eu acho que a gente está num momento também que a gente vê muita intolerância através de rede social, né? A gente que está aqui no Instagram, a gente vê como é fácil, né, agredir o outro, cobrar, mandar as faturas, né, como você falou. E acho que fica um alerta, inclusive, que quando a gente está cobrando demais alguém, né, ou uma situação, talvez tenha algo a ser visto, né, a ser revisitado para ver se não tem algo maior ali de problema na situação. Eu sempre digo que atrás de uma pessoa intolerante, né, bastante intolerante, crítica demais, não é? E
que tudo precisa ser daquele jeito, como quer, enfim, que tem uma coisa do controle, da imposição, inclusive das Quase um ideias, mimado, né? Uma das coisa meio ideias, mimada. das opiniões, enfim. Eu acho que por trás dessa pessoa há uma pessoa que sofre muito e tem muito medo. As pessoas nós seres humanos carregamos muitas misérias, muitas infelicidades, muitos erros, né? E Sim. reconhecer isso, quando a gente reconhece isso, a gente começa a se questionar que, peraí, mas eu estou exigindo o quê? Que o outro seja quem? Será que eu sou essa pessoa para o outro também? Deve ter uma porção de coisas minhas que o outro também não gosta, né? E a gente hoje vive uma situação muito complicada de polarização, mesmo na rede social, é muito fácil, né, teclar um xingamento, uma coisa pejorativa. E quando você está discutindo algo e a pessoa usa um adjetivo pejorativo, você é não sei o quê, você não... Acabou a discussão, porque a intolerância ela exclui e no limite ela mata. A gente sabe que a intolerância no limite mata, né? Assim como o preconceito. Então a pessoa exclui você da discussão. Então, se eu acho que o que você está falando é uma bobagem, porque você é isso, aquilo outro, acabou, não há debate. O professor Leandro Carnal, eu acho muito interessante e sugiro a vocês que assistam o vídeo dele no YouTube, que é sobre tolerância, e ele fala sobre a tolerância ativa e a tolerância passiva, né? Então ele diz, existe uma tolerância passiva que é aquela que é assim, não, eu aceito você do jeito que você é, eu aceito Uma prova de você, amor, né? não, eu aceito que você pense dessa maneira, mas você tem que fazer do meu jeito. Né? Então, essa é uma tolerância passiva. Né? A tolerância ativa é uma tolerância que vai para o debate, que vai, às vezes, para o embate também, pode acontecer, que vai para a discussão, que vai para a troca. Né? Há pessoas que não trocam, elas partem do princípio que o que você vai falar, ou você vai pensar uma besteira muito grande, então ela, às vezes, ouve você em silêncio, isso acontece muito, começa a reparar. A pessoa ouve em silêncio o que você está falando, não diz nada, né? E ela diz que ela está respeitando, é um silêncio respeitoso. Na verdade, não. Ela está considerando que você está falando tanta bobagem e não adianta trocar com você que ela se cala. Então, é isso que ele chama da tolerância passiva. E a gente tem esses enganos aí todo o tempo. Né? Sim. Agora, pensando não só nos casais, mas é porque eu acho que na vida amorosa, na vida com os filhos, na vida familiar, a tolerância é uma coisa que a gente experimenta muito na pele, né? Mas hoje em dia a gente experimenta isso socialmente, enfim. Mas há 4 coisas que eu diria que elas ajudam muito a construir a tolerância, né? Primeiro, eu acho que é você compreender as motivações do outro. Isso é dificílimo. Né? Olha, gente, eu não estou falando isso aqui porque eu sou a pessoa mais perfeita em tolerância, tá? Muitas vezes eu escorrego na minha intolerância, mas eu fico muito atenta, né? Muito atenta a isso. Você precisa entender as motivações de uma pessoa, da onde ela vem, que experiências ela teve na vida, entender um pouco, se colocar um pouco no lugar dela, não é? Para entender o que está acontecendo. Na vida a dois isso acontece muito. Por exemplo, você é casada, vive com alguém, a pessoa chega do trabalho, aconteceu alguma coisa, a meta não foi batida, teve um problema lá com o chefe, enfim. E aí o que acontece? Né? A pessoa chega mal-humorada, chega, muitas vezes pode te dar uma resposta ríspida, e aí você toma e você reage àquilo, em vez de você poder conversar com a pessoa e dizer o que aconteceu. Olha, se você está mal-humorado ou mal-humorado, aconteceu alguma coisa, não desconta em mim sua dor. A gente pode conversar. Ou então vai lá tomar um banho e a gente volta depois. Então, isso é tentar compreender, né, as motivações de uma pessoa. Segunda coisa é a gente entender que não é tudo com a gente. Nem tudo que se Não levar para fala. o pessoal, né? Não é sobre você sempre que a pessoa está falando. Né?
Ela está falando muitas vezes dela. Olha, 10% do que se fala é sobre a gente. O resto não tem nada a ver com a gente. Isso não pertence a você. E a gente tem uma necessidade muito grande, eu acho que no fundo há uma necessidade narcísica de todo mundo se sentir muito especial. Então, evidentemente, que claro que é um especial de cabeça para baixo, mas assim, tudo é comigo, tudo é uma indireta para mim, tudo é um problema comigo. Não é, não é. E é importante que a gente perceba isso, porque senão a relação, qualquer relação, vira um ringue. Toda hora você está reativa, porque você supõe que aquilo é com você. Então, sei lá, né, a pessoa com quem a gente está vivendo fala alguma coisa, nossa, essa comida aqui, agora na quarentena, né, quem não cozinha está cozinhando, sei lá, essa comida aqui não ficou tão boa. Pronto, aquilo pode ser o motivo de Ele não, você não me ama, me não me odeia, mas eu também ama, não gosto, mas eu também não quero. Quer saber? né? Não me reconhece, né? Não olha para mim. Não, ele só está, ou ela só está dizendo que a comida não está boa, mais nada. Isso é um direito de cada um. Não é porque você fez com todo o amor do mundo que tem que agradar todo mundo, não é verdade? E que a E, pessoa vai ter a sensibilidade de lembrar que você fez e saber que foi com sim, carinho e, né, muitas vezes não olham desse jeito, não é porque você olha assim que as pessoas vão olhar para você do mesmo jeito que você olha, né? exatamente, né? Não é porque você é de um jeito que todo mundo tem que ser, né? Então, eu acho que essa é uma segunda coisa que faz a gente desenvolver uma tolerância que é assim, separa o que é com você e separa o que não é, não lhe pertence, é do outro. O outro tem todo o direito de ter uma opinião diferente da sua, né? A terceira coisa que eu acho que é importante é que a outra pessoa tenha espaço. Não falo só de espaço físico. Espaço para dizer o que ela pensa, exprimir uma opinião, não está afim naquele momento, todo mundo tem direito de não estar afim, todo Sim. mundo tem direito de ficar sozinho, isso não quer dizer que você não ame e esteja abandonando. Você pode divergir em opiniões, sim, é um direito, sim, né? Eu posso não concordar com o que você diz, mas a célebre frase, né? Eu defendo até a morte o direito de você dizer o que pensa, mesmo que aquilo me enrole o estômago, você tem o direito de dizer o que você pensa, você não tem o direito de me ofender, né? Você não tem o direito de me maltratar, mas você tem o direito de dizer o que você pensa. Então, esse espaço é muito importante, que a gente dê espaço para o outro, seja o filho, seja marido, mulher, namorado, quem quer que seja, pai, mãe, o direito do outro de pensar diferente. E a última coisa que eu acho que constrói a questão da tolerância é criar menos expectativas. A gente cria muitas expectativas. E a gente quer que as relações reconfigure o nosso passado, as nossas relações lá de trás. A gente quer que a nossa namorada ou namorado, marido, seja lá o que for a pessoa, seja para a gente o pai que a gente gostaria, seja para a gente a mãe que a gente gostaria, e a gente demanda aquilo do outro, né? Eu tenho expectativa que a minha mulher, o meu marido, o meu filho, né, vão ser as pessoas que vão me dar colo, vão me entender sempre, serão sempre meus interlocutores. Isso é uma ideia, é uma expectativa muito alta que, olha, muitas vezes a expectativa ela é inconsciente, ela não é sempre consciente. Às vezes a pessoa não percebe que ela está A exigindo isso do maioria das outro, vezes, né? né? E o outro nem percebe que está sendo exigido assim. Por isso a Sim. necessidade de se conhecer bem, porque a gente, quando se relaciona, a gente carrega a malinha da gente, da família de origem da gente. E às vezes a gente espera na relação amorosa, espera dos filhos, que os filhos sejam nossos troféus, né? Que os filhos realizem sonhos que a gente não conseguiu realizar, que os filhos sejam os mais lindos, os mais inteligentes. Quer dizer, isso não é compatível com a tolerância. A tolerância inclui que essas pessoas não vão ser sempre aquilo que você quer, porque as pessoas serão o que elas são, o que elas são. E elas fazem aquilo que elas podem fazer. Então, eu acho que essas 4 coisas que, pensando, são coisas que a gente precisa estar atento para desenvolver essa tolerância.
É. Até ontem eu estava vendo um filme com as crianças que aquele é meu malvado favorito, né? Ah, uma E aí a belezinha mãe aquele filme. é muito bonitinho. A gente viu um ontem, fazia tempo que a gente não via. E aí a mãe do malvado, né? Do que se tornou o vilão mais vilão da cidade. Ela xinga ele o tempo inteiro e ele tem memórias da infância da mãe falando o quanto que ele é péssimo, né? O quanto que ele não serve, o quanto que ele faz errado. E vira e mexe, ele vem com essas lembranças. E aí eu estava olhando isso e lembrei agora quando você falou que muitas vezes os pais colocam sonhos que eles não atingiram. E muitas vezes a gente fala, não é o caso dos meus pais, porque os meus pais, né, tiveram muito sucesso, os meus pais ganharam um prêmio, os meus pais são muito inteligentes, acha que não tem, e o pai acha que também não tem, porque ele é tudo isso. Mas aí é que tá o sonho não realizado de ser mais livre, e o pai cobra a mesma intensidade de vida no filho, mas tudo que ele queria era ser livre. Então parece que tem um sistema de inveja subconsciente, né? Que ele vê no filho aquela liberdade e aí ele fala, não, eu não tive, então ele também não vai ter. Né? Parece, Sim, não sei, parece sim, alguma... faz todo sentido. E às vezes os pais, as mães, né, tiveram vidas muitas vezes difíceis, né? Tiveram que trabalhar muito, tiveram que, enfim, né, fazer bastante concessões aí com a vida, porque a vida não é fácil mesmo. E conseguiram dar aos filhos coisas muito boas. E às vezes há uma certa inveja, né? De que, puxa vida, meus filhos têm um monte de coisa que eu não tive. Então, eles não podem reclamar, eles não podem não querer alguma coisa, eles não podem não ter sucesso na vida, eles não podem ir bem. Isso é muito diferente da gente desejar o melhor para os filhos da gente, não é? Mas a relação com os filhos também é uma relação que merece ser olhada do ponto de vista da tolerância, porque a gente tolera pouco que os filhos possam ter uma personalidade diferente da nossa, querer coisas diferentes das nossas. Eles têm filhos que têm que seguir a carreira do pai, têm que tomar conta da empresa do pai. E isso é um peso muito grande. Né? É um peso muito grande uma porque tem uma possessão, mistura. né? E tem uma mistura aí de amor, né? Quer dizer, se eu não fizer isso, que amor que eu vou ter do meu pai ou da minha mãe, enfim. Né? Essa coisa dos filhos eu vejo muito porque a gente acha que são nossos e ponto final, então a gente que manda, desmanda, e acho que é um Sim. pouco o que eu tô aprendendo agora aos poucos na adolescência, né? Que a gente vai entendendo que eles não são nossos e que eles têm vontade própria, né? Sim. E realmente, assim, você quer dar o melhor, mas você não pode. Acho que é o relacionamento um dos que mais mostra essa intolerância, né? Principalmente dos pais. Não tolero o erro, não tolero qualquer tipo de fragilidade, que aos meus olhos é fragilidade, porque são meus. Então eu mando nisso aqui, né? Sim. Aliás, eu estava assistindo a sua live com a Roseli Saião, que eu gostei É, muito, excelente, falando, adoro a Roseli, ela é uma eu pessoa também. incrível, muito competente. E ela coloca alguma coisa ali que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos conversando, né? Porque ela diz que quanto é importante, não é, para os filhos sentirem os pais como pessoas confiantes e que toleram. Ela até citou a história do filho adolescente, de uma pessoa que tinha bebido e a mãe só foi falar dias depois, não é? Quer dizer, veja o exercício de tolerância dessa mãe. Essa mãe aguardou o momento, não é que ela deixou de falar. Ela não ficou com medo, ela aguardou o momento. Então, se a gente quer ensinar aos nossos filhos a tolerância, comecemos por nós, né? Se a gente não tolera que um filho traga uma nota baixa, se a gente não tolera que um filho tenha um ritmo diferente, né? Se a gente não tolera que um filho cometa um erro mesmo, né? Pise na bola, e a gente não aguenta e põe de castigo e logo tá atacando a autoestima do filho, você é isso, você é aquilo, isso é uma coisa péssima de se falar, porque quando você diz você não tem saída, né? Você é. Agora, você está é um pouco diferente de você é.
É Então, verdade. se a gente não vive isso, como é que você vai ensinar os filhos a viver com tolerância, né? Se você não está aceitando aquela diferença. É verdade. Blenda, por que que você vê que tá todo mundo mais intolerante? Por que que a gente tá tão intolerante hoje em dia? Assim, o nível de estresse, esse tipo de vida que a gente tem, tirando o Covid, tô Sim, falando de sim. estresse mesmo. Isso também aumentou a tolerância zero? Isso fez isso piorar? Eu acho que fez a gente piorar. Eu acho que tem uma coisa que é maravilhosa, que é incrível, que faz a gente estar aqui conversando, que é a internet, as redes sociais. Eu gosto muito. Mas eu acho que isso elevou muito o estresse, porque a gente tem um nível de informação muito grande, a gente não tem condições, a gente psicologicamente, o aparelho da gente psíquico não consegue digerir na velocidade que essas coisas vêm. Então a gente é bombardeado de informações o tempo todo. Você está sempre com a sensação de que você não leu uma coisa, não fez Sim, outra, e que você deixou, que você não está é vendo, e tem verdade. uma dica não sei aonde. E acho que a vida se tornou mais cara. Claro que o próprio Voltaire dizia, né, que a tolerância é uma coisa fundamental porque a gente não vive no melhor dos mundos. Né? O mundo é muito difícil, tem muitas contradições. E então eu acho que hoje você tem uma demanda de competitividade maior. Você precisa, por exemplo, para você dar um padrão de vida para os teus filhos, colocar numa boa escola, você termina não tendo qualidade de vida para poder criar essa condição, né? Sim, sim. Você não tem muitas vezes, a gente mora num país que muitas vezes não fornece certos insumos, certas condições, né? E a gente tem a questão da violência, a gente tem uma série de questões Uhum. que estressa a vida da gente. Então a gente se torna mais intolerante, a gente fica mais sozinho, né? E a gente começa a exigir de todo mundo aquilo que a gente quer para a gente, né? Sim. Então, antigamente, a intolerância é uma coisa antiga, mas eu acho que a vida hoje, de uns anos para cá, uns 20 anos para cá talvez, ela tem ficado uma vida com muito mais demanda. Você precisa estar sempre atualizado de tudo e a gente muitas vezes, você veja, quantas pessoas, façam uma enquete sobre isso, acho que seria interessante, Uhum. quantas pessoas aguentam o ócio. Poucas pessoas É, aguentam ficar sem fazer nada, sem ter função. Você é, está lá, numa boa, você já está pensando qual é o próximo minuto. Quantos de nós conseguem ficar no momento presente? Muito poucos de nós. A gente está é. sempre pensando no próximo passo, né? Sim. E, então, eu acho que sim, eu acho que a gente está mais sensível, acho que a gente está mais vulnerável. Eu acho que a contemporaneidade trouxe muitas coisas importantes, mas trouxe esse ônus aí que não é simples, né? Tem alguma ferramenta que você sugere para as pessoas que estão como eu, você passando esse momento contemporâneo com tantas informações novas, com essa coisa de se eu ficar sozinha e se eu ficar sem fazer nada, sem olhar o Instagram, sem responder uma mensagem, sem ver um vídeo, um filme, se eu ficar sozinha, eu sou péssima, eu sou frustrada, eu sou ruim, eu sou, né, tudo de pior passa na nossa cabeça. E é nesse momento que a gente tem os maiores ganhos, né, tanto para autoestima, para psique, para tudo nosso evolui nesse momento que você se encontra consigo mesmo, né? Sim. Tem alguma ferramenta que você pessoalmente usa e exercita para isso? Olha, eu procuro, né? E muitas pessoas me perguntam. Primeiro, eu acho que isso é uma prática que a gente tem que escolher fazer na vida. Isso não vai acontecer naturalmente. Isso exige inicialmente um esforço. Algumas mudanças, elas exigem esforço. Elas não Sim. acontecem assim porque eu quero, elas acontecem. Então, eu acho que é preciso que você se dê conta disso, perceba que isso tem te tirado
né, de muitas situações, inclusive de encontros super legais, bons, afetuosos, né, porque a tua cabeça está aqui, está ali. A gente vai no restaurante, já aconteceu comigo, está todo mundo no celular, né? A gente senta, está todo mundo fotografando a comida, fotografando isso, fotografando aquilo, e eu acho que é preciso, não tenho nada contra isso, absolutamente, mas eu acho que se a pessoa está disposta a se encontrar mais consigo mesma, a ter um pouco de silêncio. As pessoas têm muito medo de ficar sozinhas e ficar em silêncio, né? Sim. Como se o silêncio ficar só, parece que o barulho interno aumenta muito. E eu acho que pouco a pouco, todos os dias, eu acho que a gente tem que exercitar um pouco deixar de lado um pouco essa ferramenta virtual toda, conseguir fazer uma seleção daquilo que você vai ver, segurar um pouco, você está eu estou desinformada, segura um pouco, aguenta um pouco. E se você estiver desinformada, qual é o problema? Mas eu tenho que saber. Por que você tem que saber de tudo? Para onde você vai com tanto saber? Né? Você precisa saber de você, você precisa viver o momento agora. Então, aguenta um pouco isso, aguenta ficar na ignorância um pouquinho, porque é uma ilusão achar que você está vendo tudo isso e você está sabendo das coisas. Você não está sabendo porque você nem digere, né? Você fica consumindo, consumindo, consumindo e além de tudo, ainda tem um consumo aí muito grande, todo mundo em busca disso, de várias técnicas de autoconhecimento, e todo mundo, se você não medita, é um problema, se você não tem pensamento positivo, é outro problema. Então, eu sugiro que joga um pouco fora essas coisas todas e fica com você. As respostas vêm em você. Agora, isto é uma prática que a gente decide fazer, né? A gente decide. Eu, particularmente, pessoalmente, quando eu estou muito cansada e eu me retiro. Sim. Me retiro, fico sozinha, sem nada, fico fazendo outra coisa, ouvindo música, qualquer coisa que seja. Mas esse é uma prática que você tem que instituir para você, é uma escolha. Né? E aí eu acho que entra o nosso tema da tolerância, porque esse é um exercício de tolerância com você. Né? Aguentar ficar sem estar acessível, sem estar conectado. Desconecta para conectar aqui dentro. Né? E eu acho que isso porque você vive uma ditadura, né? De informações, de uma série de coisas. Então, você exige de você essa tolerância, que você aguente um pouco. Né? Isso que você falou no começo da live, como é que você vai tolerar o outro se você não se tolera, né? Pois é. Então, quando você fala assim de ficar... Eu sou uma pessoa que também, como muitos aqui falaram, eu morro se ficar sem fazer nada. Todo mundo desesperado, né? Sempre o que você falou, ou tá pensando no próximo minuto, ou tá voltando também, por que eu não fiz aquilo, nossa, errei aquilo outro, aquela pessoa foi horrível comigo, né? E começa a voltar. E como que é esse momento de ficar sozinho? O que é o turbilhão, esse barulho interno? O que é isso que incomoda tanto as pessoas quando elas ficam? Esse medo de ouvir o barulho interno, só para ilustrar um pouco. Então, um dia desses uma pessoa estava conversando comigo, e uma pessoa muito, muito inteligente, muito atenta, ela estava dizendo assim para mim, olha, Blenda, eu estou me dando conta, né, de como existem coisas dentro de mim que me provocam irritação, que me provocam inquietação. Eu não sei nem dar o nome para isso, mas me provoca. O que acontecia antes da pandemia é que quando eu sentia isso, eu saía de casa, eu ia para a ginástica, eu ligava para a pessoa, eu ia encontrar os amigos, eu fazia um monte de coisas. Eu ia no shopping, eu ia bater perna, sei lá, qualquer coisa. Né? Sim. Ou então se dedicava muito ao trabalho. Né? Eu não conseguia saber que estava acontecendo uma vida aqui dentro de mim. Tem algo acontecendo aqui dentro de mim. Né? E que eu me dei conta e confesso, eu não estou gostando nada disso, porque eu não tenho para onde ir. Né? Então, literalmente, aos poucos, né? Literalmente. Então, fisicamente e psicologicamente. Exatamente. Então, assim, não tem como escapar, a gente não tem como escapar da gente mesmo. Então, quando eu falo desse turbilhão,
é que às vezes a gente corre tanto que a gente não percebe qual o tamanho da angústia da gente, a gente não percebe tristeza dentro da gente, medo dentro da gente, que todos nós temos, é natural que tenha. Então, é ter a tranquilidade ou ter a aceitação, não diria nem que a tranquilidade, a tolerância de poder viver um pouco com você mesmo nesse silêncio, eu acho que é um ganho muito grande. Mas eu entendo, compreendo, sou bastante empática, e por isso que eu digo, isso é uma prática de cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais, ela é desafiadora, ela não é de um momento para o outro. Muitas pessoas tiveram que reduzir muito a carga de trabalho, né, as horas de trabalho, e começaram a se dar conta que será que eu gosto mesmo do que eu faço? Tem pessoas fazendo giros de carreira nesse momento, mudando, querendo mudar de carreira, porque obrigatoriamente a vida parou a gente, né? E claro que muitas pessoas já param antes de tudo isso. Não estou dizendo que isso é um momento, mas eu acho que é uma oportunidade da gente começar a prestar atenção nisso aí, nesse silêncio e nessa hora que você diz, e olha, nem precisa meditar, nem precisa de nada disso. Né? Basta você ficar quieta no seu canto, né? E deixar a coisa vir. Né? Um desses posts esses dias, eu pedi para todo mundo colocar qual era o sentimento mais sentido durante esse tempo. E acho que a grande maioria veio com medo e ansiedade, né? E fora outros, mas eu acho que se resume também em medo e ansiedade. Quando eu via outros, para mim, resumia. E acho que essa ansiedade que a gente tem, que é gerado por muitos fatores, não só, né, a tecnologia, como você falou, a gente não ter tempo para ficar sozinho, a gente também está dentro de um espaço físico que a gente não estava acostumado a ficar. Gerou em muita gente essa ainda maior falta de tolerância que vem junto com essa ansiedade, né? Sim. E a ansiedade vem junto com o medo, né? Se eu não me engano, sim, tudo ali a mesma prateleira. Sim. O que essas pessoas podem fazer? Porque às vezes eu gosto muito de assim, dar uma resposta, mas dar uma ferramenta também, sabe? Não só ficar na parte teórica e emocional, mas colocar em prática algo. Então, muitas vezes, quando eu me senti assim, nossa, tô com um turbilhão de coisas dentro de mim, não sei o que é, então só vou fazer alguma coisa. Parece que é distração, né? Uma distração para não lidar comigo mesma, com os meus sentimentos, com os meus medos. Então, acho que aceitar esse turbilhão de incômodos, os medos, a ansiedade e reconhecer, eu já falo que é meio caminho andado. E aí, depois disso, até hoje eu recebi uma mensagem, uma menina falando assim, Carol, você sempre fala assim, você sempre é meiga assim, porque eu sou muito grossa e eu fico muito chateada que eu sou grossa e eu não consigo me segurar. E aí eu fiquei pensando, né, como que a gente consegue muitas vezes dar esse passo tão difícil de aceitar e enxergar que a gente tem um defeito, muitos defeitos, todos nós. Sim. Mas o que a gente pode fazer com eles? É que eu gosto muito de terapia, se eu pudesse, encaminhava todo mundo para terapia. Mas às vezes não é possível, né? Às vezes tem pessoas que não têm recurso, não têm acesso, enfim, um monte de situações, cada um com a sua situação. E eu tenho muita vontade de ajudar, sabe? Então, às vezes, eu fico com medo de qual ferramenta a gente pode dar. Olha, quando eu falo essa questão de ficar sozinho e deixar, às vezes a gente consegue enfrentar isso fazendo alguma coisa, né? Mas esse fazer, ele precisa ser um fazer que você está tranquila nele. Por exemplo, né? Você vai para a cozinha passar um café, né? Não tem ninguém ali, está você. Isso pode ser uma forma de você se escutar um pouco mais, segurando em alguma coisa do fazer. Porque o fazer, ele forja a nossa identidade. Quando a gente encontra as pessoas, a gente pergunta para elas, o que você está fazendo? Né? O fazer,
ele, na contemporaneidade principalmente, ele é a linha de frente, mais do que o ser. Então, às vezes, a gente precisa fazer mesmo alguma coisa. Então, vou fazer um bolo, ou vou até meditar, pegar um aplicativo desses, ouvir um pouco, ou vou ligar para alguém que é um amigo, uma pessoa confiável, vou conversar um pouco dessas minhas inquietações, né? Ou vou escrever, ou vou ouvir uma música. Essas ferramentas, ou posso, agora não é tanto possível para algumas pessoas, vou dar uma volta, né? Eu acho que a gente precisa também juntar isso com o movimento do corpo. O corpo da gente também precisa ser atendido. Certo. Então, eu considero, não é, que a meditação, fazer atividades simples, muito simples, que você faz sozinha, que você está... Até lavar prato pode ser um momento... Uma vez eu estava falando isso, pode ser um momento de insight, né? Então, eu acho que a gente tem que encontrar formas confortáveis da gente ficar sozinha. Você não precisa fazer isso com dor e sofrimento, né? Uhum. Você pode dizer, ó, eu quero ter meu tempo, mas eu quero ter meu tempo do meu jeito, que é bom para mim. Há Certo. pessoas que escolhem aí aquilo que cabe mais a elas. Eu Uhum. acho que a gente tem que descobrir o que faz bem para a gente e que ajuda nesse momento. Não sei se eu respondi, Carol. Sim, bastante. Acho que ilustra bastante no sentido quando você falou do café, da louça. Se a gente faz coisas o tempo inteiro. Se você fizer essa coisa com calma Isso. nos movimentos, eu sinto assim, muda muito o meu jeito de, assim, quando eu tô com a mente agitada, quando eu tô ansiosa, quando eu tô nervosa, quando eu tô com menos tolerância, é um momento que eu esbarro nas coisas, eu bato o dedinho do pé na mesa, eu derrubo Sim. alguma coisa, sabe? É muito nítido para mim e olhar para os outros também. Até as crianças, quando estão mais desastradas mesmo, eles não têm mais tanta idade, né? Não é pequenininho. Então, quando eu vejo que eles estão desastrados como eu já sei que é um momento que eles não estão bem consigo, né? Então eu sempre alerto, falo calma, olho dentro dos olhos, parece que eu tô olhando para mim, falando também para mim, calma, respira, faz essa Uhum. coisa de passar o café. Eu gosto muito de É passar o incrível isso. só de você olhar a água subindo, a água descendo, passa de novo, às vezes o coador é pequeno, passa de novo e olha, espera. Eu acho que isso faz um exercício constante de você lembrar de fazer com calma. Isso, para mim, é assim, É, fenomenal. A e calma acho que muda aí muito. cada um vai ter o seu kit de, né? Sim, Como diz o Bauman fala isso, que a gente vive numa cultura líquida, né? Fluida. Cada um tem um jeito de fazer isso. Não tem uma receita. Queria tanto ter a receita, não tenho. Não tem uma receita, porque você pode fazer isso de diversas formas, desde que isso que você falou é fundamental, você consiga fazer com calma, e o é, propósito daquilo que você está fazendo é ter contato com você. é, Então, pode ser que você queira mexer no jardim, pode ser que você queira ir na feira, comprar umas frutas, mas você é, está ali em contato com você, é. né? Em contato com aquilo que você está fazendo na hora. Seja escovar os dentes. Eu tenho muito assim, eu tô escovando os dentes, aí eu vejo que tô escovando rápido, aí eu falo, não, pera. Aí muda, a mente já dá uma acalmada. Ou tá tomando banho, às vezes tá atrasado. Nossa, aí toma aquele banho. Não. Mesmo que eu tô atrasada, eu vou tomar um banho pensando no meu banho. Dá o mesmo tempo. É o que o meu pai sempre falava assim para mim. Filha, se acelera, principalmente quando eu ganhei carteira de motorista. Filha, se acelera tanto no carro, você quer passar, você quer pegar o farol verde, você quer ultrapassar o outro, você vai demorar o mesmo tempo. Você pode olhar, e eu comecei a perceber isso. Os É carros verdade. que iam bem devagar do meu lado, eles no final das contas estavam no mesmo farol que eu que tinha corrido, né? Então, acho que quando a gente pensa numa pessoa mais velha, numa pessoa mais calma, numa pessoa mais sábia, mais madura, elas passam sempre essa calma. Para mim é algo que funciona. Eu lembrar de respirar, lembrar de olhar para aquilo que eu estou fazendo com calma, mastigando o alimento, preparando o que eu vou, o meu prato que eu vou comer, tudo isso
reflete muito na minha tolerância. Eu mudo o tom de voz, eu mudo o jeito que eu tô falando com as pessoas em volta de mim, sabe? Se eu tô aflita, tô afobada. Não, pode ser qualquer coisa. Não, não sei. Né? Você não pensa, Sim, não fala, porque você tá pensando em um monte de coisa. A hora que você se acalma, você responde, vai ser muito mais eficaz o que você está fazendo, porque você está olhando para aquilo com é, carinho, com calma. Acho que é a mesma coisa em relacionamento, né? Nessa mesma tolerância. coisa. Nessa tolerância. Uma vez, só um exemplo muito simples. Uma vez eu estava num prédio onde eu tenho um consultório e tinha um jardineiro lá, ele estava plantando umas flores e eu perguntei para ele, e como é que tá aí essas flores? Aí a gente ficou batendo um papo, ele disse assim para mim, olhe, doutora Blenda, quando eu faço esses jardins, eu resolvo metade da minha vida. Eu falei, ué, como assim você resolve metade da sua vida? Falou, eu penso tantas coisas que cada jardim que eu faço, eu saio com várias soluções. Eu achei Olha, aquilo incrível, é, incrível, né? Eu disse para ele, pois é, as pessoas às vezes não conseguem fazer isso nem com ajuda. E ele, de um jeito autônomo, as pessoas simples têm um modo muito direto de ver a vida e muito real. Ele é, dizia, cada jardim que eu faço são várias soluções para a minha vida. Olha a é. tolerância do momento, de esperar o momento, de plantar cada semente, né? É muito lindo isso mesmo, porque tá tão fácil, tá tão acessível e a gente muitas vezes não tá dando o devido valor por causa dessa pressa toda, né? E que vai te Sim. dar ansiedade, intolerância e tudo mais. Blenda, aqui só para a gente tá acabando nosso tempo, como que a gente que é mais tolerante pode lidar com alguém muito intolerante? Isso às vezes Boa acontece, né? pergunta. No trabalho, né? Às vezes não é todo mundo na casa que está na mesma frequência. Eu acredito muito que quando a gente está numa frequência, a gente contamina as pessoas nela. Eu vejo muito isso na minha casa, assim, Sim. nitidamente. Mas como que a gente faz em algumas circunstâncias que o outro não está nessa mesma frequência? A gente tem calma, tem amor, tem carinho, tolerância, mas o outro não tem. O principal é tentar não perder essa calma e não ser reativa ao outro que é intolerante. Porque às vezes a gente de forma reativa quer convencer o outro a ficar em calma, né? A gente Você começa tem a que ficar você tem que ficar calmo, né? Você é intolerante. Então, acho que a gente tem que procurar não dar muita trela à intolerância do outro. Claro que depende da qualidade dessa intolerância, né? Mas eu acho que a melhor coisa, muitas vezes, é sair de perto, é não ficar ali perguntando muito, não é? Tendo muita reação, ou ficar muito preocupada. Por que será que está tão intolerante? Eu posso ajudar em alguma coisa? Me conte. Deixa a pessoa ficar na intolerância dela e cuida de você, que em algum momento você vai poder se aproximar. Porque às vezes a pessoa está intolerante e ela não está conseguindo ouvir, ela não está conseguindo falar, e às vezes aumenta a intolerância a gente perguntar sobre a intolerância dela. Então, eu sempre digo, como na escola, né, que as crianças às vezes têm um coleguinha que fica enchendo, enfim, eu sempre digo, não dá importância, não dá tanta trela, né? Deixa a pessoa na intolerância dela, sai, vai fazer uma outra coisa, ou até diz para a pessoa, olha, nessas condições não está dando para a gente conversar, fica aí, depois a gente volta a conversar. Eu acho que a gente tem que fazer esses combinados na vida, essa equação aí, a gente e o outro tem que estar sempre de olho, né? Acho que uma das coisas que eu mais vejo assim hoje em dia em amigas, em situações que estão super próximas a mim, eu falo, gente, está todo mundo igual a Isabela. A Isabela a Isabela tem 9. A Isabela com 6, falando assim, mãe, aquela menina, ela é muito chata, ela não quis brincar comigo, ou ela não me deixou, ela não emprestou o brinquedo. E assim, às vezes eu ouço adultos maduros, né, casados e, sei lá, com filhos, inclusive, vivendo situações iguais, preocupado com coisa igual
a minha filha se preocupa, preocupava, Sim. né? Preocupa. Sim, Então, eu acho que sim. tem uma certa imaturidade de levar tudo para o pessoal, né? Ai, o que É, eu posso fazer? Mas o que eu fiz de errado? Mas por que não gosta de mim, não me quer, não me aceita? Como é que eu posso mudar para me aceitar? é, Isso também é isso que você falou, né? De você não querer que o outro fique igual você de tolerância. Muitas vezes, quando você é tolerante, o outro aprende, ele é contaminado com a é, sua é, tolerância, né? sem você dizer nada, Exatamente. né? Sem você dizer Eu nada. fico impressionada. Blenda, muito obrigada. Adorei nossa Obrigada, live, Carol. adorei o assunto. A gente Gostei entra em um muito. monte, né? Se Não, foi deixar, ótimo. é uma Mas delícia. acho que não fugimos, né, daquilo que nós Não, nos propusemos. Eu espero tudo, que eu tenha sido útil. muito, muito, como sempre. Eu adorei. Muito Quer deixar obrigada. alguma coisa faltou? Você quer deixar alguma coisa? Não, quero só deixar um abraço aí para todos, que vocês desenvolvam tolerância, porque essa é uma imensa virtude. É Imensa verdade, virtude. A é vida fica verdade. mais fácil, Vamos tá bom? contaminar nossos ambientes com mais Com tolerância, tolerância. É. começando na gente. Muito obrigada, Obrigada, Blenda. Carol. Um beijo Boa para noite a você. todos que escutaram. Muito obrigada por terem ficado aqui com a gente até agora. Um beijo grande. Essa Um live vai beijo. ficar salva aqui. Blenda, beijão. Beijo. Boa noite. Beijo. Boa Tchau, noite. tchau.